Lucas, em seu primeiro livro, ele escreve para um tal de Teófilo, um irmão na fé. Lucas escreve o seu próprio livro, o seu evangelho, chamado Lucas, contando a história de Jesus, quem Jesus foi, sobre o que ele pregava, como foi a sua vida. Assim ele tratava o seu primeiro evangelho, o evangelho de Lucas. Ele contou sobre a história de Jesus, sobre os seus milagres, sobre suas parábolas, sobre suas principais mensagens, tipo o Sermão do Monte, o Sermão das Últimas Coisas. E também Lucas quis destacar em seu evangelho sobre quem Jesus era, o homem perfeito. Diferentemente de João, para mim o melhor evangelho, que destacava Jesus como Deus, Lucas ele se propôs a destacar Jesus como homem perfeito, perfeito sacrifício, alguém que não encontrava nenhum defeito nele, alguém sem mentira. E assim Lucas começou a falar sobre o seu evangelho, falando sobre quem Jesus era, sobre a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Ele se detém a expor detalhadamente como ocorreu o evangelho de Cristo Jesus, como Jesus foi morto e como também ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim ele começou a falar para as pessoas. Mas no livro de Atos, ele é um tanto distinto do evangelho. Seria meio que uma continuação do evangelho. Mas por que ele era distinto, Isaac? Simplesmente por um motivo. Enquanto no evangelho de Lucas tratava sobre Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos, ele trata sobre a vinda do Espírito Santo a nós. Ele trata justamente sobre o agir do Espírito Santo sobre a igreja, como a igreja se desenvolveu ao redor do tempo. Quanto mais o tempo passava, mais a igreja crescia, e Lucas fez questão de destacar isso no seu texto. Mas, veja, o ponto que eu quero tratar aqui não é somente falar sobre esse livro, mas as mensagens que há nesses dois livros. Como vos falei, o Evangelho ele fala sobre Jesus, sobre o que ele fez. E por que é tão importante falar sobre o que Jesus fez? Porque disso depende a nossa vida. Toda a nossa vida depende sobre o que Jesus fez naquela cruz. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele ali perdoa os nossos pecados. Ali ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ali ele paga o preço do nosso erro, de todas as vezes que nós mentimos, de todas as vezes que nós pecamos contra Deus. Jesus ali estava pagando. E através da sua ressurreição, também ele faz uma obra magnífica, obra essa que nós chamamos de justificação. Talvez a mais célebre e principal das doutrinas cristãs. Talvez seja a maior cidadela de todas as doutrinas, a doutrina mais importante. Por que, Isaac? Porque na justificação fala que nós somos tornados justos diante de Deus. Deus naquela cruz toma o nosso pecado, e quando ele ressuscita, ele nos faz ser justos diante de Deus, ou seja, justificados, não por obras da lei, não pelas nossas próprias forças, mas pela fé que há nele. Amém, irmãos? Todos entenderam? Tá, Isaac, mas o que isso tudo tem a ver com missões? Simplesmente por um motivo. Se a salvação só ocorre por meio da fé, e essa fé ela precisa ser pregada, por quem? Por nós. Quem há de ir por nós, disse Deus? Quem há de pregar o Evangelho? Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Não tem ninguém mais? Me envia. Se tem muita gente, me envia também, que eu vou do mesmo jeito. Por que o Evangelho é tão importante? Porque se a gente não pregar esse Evangelho, pessoas vão morrer, pessoas vão para o inferno. É duro isso que eu estou falando? É, mas é a verdade. O Evangelho é sério. Não é qualquer coisa. Não é algo que a gente possa deixar de lado e simplesmente fechar os nossos olhos. A gente não pode ignorar a mensagem da cruz. Nós não podemos ignorar aquilo que Jesus fez. E não podemos deixar de pregar para as pessoas. Veja, se eu disse que do Evangelho depende a nossa vida, e se nós não pregarmos ele, pessoas irão morrer. É sério demais isso. Gosto muito de uma palavra que está escrita lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. De Deus fala novamente sobre o chamado de Ezequiel. No capítulo 3 desse livro, Deus chama Ezequiel para ser atalaia sobre a casa de Israel. E no capítulo 33, parece até loucura isso, mas é muito legal isso. Logo no capítulo 33, né?
ele fala de novo sobre o chamado de Ezequiel. Ele disse: a ti, pois, filho de homem, te constituir como atalaia sobre o povo de Israel. Quem era o atalaia? O atalaia, ele geralmente ficava acima dos muros, vigiando o que acontecia ao redor da cidade. Se o atalaia visse que viria a destruição para o povo, ele tinha que avisar as pessoas sobre aquela destruição. Se ele não avisasse, pessoas iam morrer. E a culpa ia ser de quem? Das pessoas ou dele? E Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, tudo aquilo que eu falar, tu dirás. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu não falares ao ímpio, esse ímpio morrerá na tua iniquidade. Mas o sangue eu requererei de você. Ou seja, ele está dizendo: olha, se eu ver um ímpio, um pecador, um perverso, alguém vil, alguém mau que vive no pecado, e eu não chamo a atenção dessa pessoa, essa pessoa pode até morrer na sua iniquidade, mas a culpa será minha. Isso não exclui, claro, o livre-arbítrio que nós temos em Deus. Essa pessoa morreu porque quis, mas era nosso dever pregarmos para ela. Essa pessoa poderia ter morrido na sua iniquidade, mas parte daquela culpa é nossa. Parte daquele sangue é nosso, está sobre nossas mãos. Isso é muito sério. É muito sério para nós ignorarmos. É muito sério para a gente inventar motivos para não ir para o evangelismo, ou para não pregar. Às vezes nós inventamos tantos motivos, né, irmãos? Estou com dor de cabeça, estou doente, estou chateado com o irmão. Hoje eu caí no pecado, não vou não. Eu estou com dor de cabeça. Se um médico, um cirurgião cardíaco, todas as vezes que uma paciente estivesse ali, ele falasse que estou com dor de cabeça, os pacientes iam morrer assim, leva. É muito sério. O médico pode até ser negligente, mas ele mata só a carne. Mas e nós? Foi nos dado o poder de pregarmos esse evangelho. Se as pessoas não ouvirem eles, se elas não confessarem ao Senhor, o corpo e a alma delas vão para o inferno. Se nós não pregarmos, parte dessa culpa dessa pessoa será nossa. O evangelho é sério, é para hoje. Se há alguém aqui que não aceitou ainda Jesus, entenda, sob seu risco, sob sua conta em risco, entenda isso. O evangelho é real, o céu é real, do mesmo jeito que o inferno também é. Se você não mudar a sua maneira de viver e confessar e entregar a sua vida a Jesus, é impossível você herdar a salvação. Ainda que essa pessoa seja boa, é impossível. Ainda que tenha muito dinheiro, é impossível. Ainda que perante a sociedade seja uma pessoa legal, é impossível. Pois a salvação não depende disso. A salvação depende da fé em Cristo Jesus. Quando nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Ele e confessamos a Ele a partir da nossa maneira de viver, aí sim somos salvos dessa grande ira. Deus está irado com os nossos pecados, mas Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar e redimir desse pecado. Deus enviou a si mesmo para morrer por nós. Glória a Deus. Não somente isso, queridos. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não foi falado somente para as multidões, ele foi falado principalmente para os discípulos. Quando Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ele não estava falando por uma multidão de pessoas. Multidão essa que só queria milagre, só queria revelação, só queria bênção. Não. Deus estava falando com os seus discípulos. Discípulos esses que perguntaram ao Senhor como orar. Discípulos esses que queriam ser enviados por Deus. Discípulos esses que queriam curar pessoas, ressuscitar mortos, que queriam conhecê-lo. Deus não fala com não salvos. Deus fala e manda essa mensagem ser pregada por salvos. Agora entenda isso. Quando Deus fala com seus discípulos, Ele não fala somente para aquelas pessoas que levantam a sua mão e entregam sua vida a Jesus. Apesar, como arminiano, eu creio que isso faz parte da salvação, ou seja, a confissão pública seja parte dela, ela não é total. Se você levanta a sua mão para Jesus, entrega a sua vida a Ele, mas não vive em santidade, você está em pecado, você vai para o inferno. Você vai ser condenado. Se você diz entregar a sua vida a Jesus com sua boca, mas o seu coração está distante, não adianta de nada. Você vai ser condenado. Se você diz aceitar a Jesus, mas não vive segundo as retas escrituras, não vive vivendo de maneira reta, santa e justa perante essa sociedade, então, meu amigo, não adianta, você vai estar em pecado. De duas uma, ou você vai estar em pecado e por isso vai ser condenado, pois aquele que vive em pecado não pode herdar o reino dos céus, ou
você nunca nem sequer foi crente, que eu não preciso nem falar o que isso significa. É muito sério. Deus fala aquilo para discípulos, aqueles que queriam lhe obedecer. Jesus disse, João capítulo 14, versículo 15, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Como é que eu vejo que uma pessoa ama Jesus? Se ela obedece. Não é pelo que ela fala, não é pelo que ela canta, não é pela forma dela vestir somente. Não é somente pela forma dela falar ou de agir. É tudo junto. Eu vou ver se aquela pessoa observa a palavra e tenta seguir o mínimo possível da palavra, eu posso dizer, essa daí ama Jesus. Se eu vejo uma pessoa que ama pregar o Evangelho, eu posso dizer, essa daí ama Jesus. Por que, Isaac? Porque ela está cumprindo o mandamento do Senhor. Muitos dizem assim, Isaac, eu não posso pregar porque eu não tenho dom. Só que deixa eu te falar, dom não é, pregação do Evangelho não é dom, é chamado, é mandamento. O ir de pregar é Deus mandando para você fazer isso. Você não precisa ser um pregador para pregar em púlpitos, não, você só precisa ir lá pregar. Tudo bem que existem pessoas como o pastor Josimar que são eloquentes demais, pregam muito bem, meu Deus. E existem pessoas que nem eu, que nem sequer sabem pregar. Mas independente de quem seja, Deus nos chamou para isso. Ele nos prometeu isso. Ele nos garantiu isso. Ele nos chamou para isso. Foi uma convocação solene do Mestre. E pregai o Evangelho. Quem faz isso, certamente ama o Senhor, mas quem não faz, esse vai ser condenado. Aleluia.